Meu nome é Edward, bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou falar para quem está querendo aprender eletrônica e busca algum livro bem didático. E eu vou mostrar uma série de livros que é desse autor aqui, o Charles Platt. Então, vem comigo aqui, me acompanha que eu vou entrar no detalhe em cada um deles. Vamos nessa. Então vamos olhar no detalhe esses livros do Charles Platt, Make Electronics, que são assim extremamente didáticos. A primeira vez que eu vi esse livro aqui foi numa livraria nos Estados Unidos. Eu estava olhando a área de engenharia e me deparei com isso aqui, já vi a capa e eu adorei ver assim uma protoboard toda montada e eu já fucei e na hora eu comprei. Então assim, ele é um livro extremamente didático. Para quem não tem conhecimento de eletrônica, ele é excelente porque ele começa com todo o ensinamento básico. Ele ensina a teoria de cada componente. Então ele começa de uma maneira bem progressiva. Existe a edição em português desse livro aqui, ela é muito cara. Se você pesquisar na Amazon, você vai encontrar uma edição em português. Mas assim, eu acho que não vale a pena, porque pelo que eu vi, esse livro tem em português, que é o primeiro que ele lançou. Eu vou mostrar outros aqui. Então eu acho que vale a pena. E toda pessoa que mexe com eletrônica ou tem interesse acaba tendo uma facilidade de ler. Porque toda a documentação técnica está em inglês, né? Ou a maior parte dela. Então eu acho que vale a pena investir na versão em inglês. Então ele vai explicar os equipamentos, né? Fala sobre bateria, tensão, como usar um multímetro, falar sobre resistores, está explicando a parte de corrente aqui, a natureza da eletricidade. E ele vai progressivamente introduzindo os componentes e vai fazendo experiências muito visual. Então ele é progressivo, visual, passo a passo, né? Aqui ó, de circuitos já um pouquinho mais complexo, mas vai avançando de maneira bem progressiva, ensinando a fazer solda. Veja só, ele é bem completo. Aqui depois ele vai começando a já ter uns circuitinhos mais interessantes, né? Aí usando uns integrados aqui, ó, tá vendo que legal esse circuito aqui? Esse aqui já usa 555 aqui, tá vendo? Então é muito bacana esse aqui. Ele me lembra muito o jeito das revistas de eletrônica na década de 80, tipo Advirta-se com a eletrônica ou a Beabá com a eletrônica, né? E mais tarde a Aprendendo e Praticando Eletrônica, que tinha um caráter didático bem grande, né? Então esse aqui é o primeiro, né, que ele lançou. E aí esse livro fez tanto sucesso que ele chegou e lançou mais um, que é Make More Electronics. Então esse aqui é Make Electronics e esse aqui é o Make More Electronics. Então esse aqui ele já vai mais a fundo, tá vendo? Já tem projetos mais avançados, né? Então ele segue a mesma didática, vamos dizer assim, mas você vai ver que ele está cheio de experiências mais complexas aqui, ó, usando 741, por exemplo, ficador operacional. Olha lá, que legal, né? Tá vendo? Então, é bem interessante aqui, ó, esse circuito também aqui. Vamos ver o que mais tem por aqui. Eu vou mostrar já o índice desse aqui. Ele é muito bacana. E ele sempre tem assim, ó, experimento 20. Aí você vai na teoria, ele explica a teoria, ele mostra o esquema, mostra a montagem numa protoboard, ou como a gente pode dizer, breadboard, porque é o nome que o pessoal chama lá fora. E aí vem a experiência 21, né? Então são várias experiências, e aqui no índice a gente pode ver todas as experiências, 5, 6, 7. Esse aqui no caso, 22, 30, 31, são 36 experiências, totalmente detalhado.
explicada, explica a teoria, fala dos componentes, é totalmente ilustrado. Então isso aqui é muito bom também, é muito legal, dá para aprender muita eletrônica aqui sem aquelas teorias pesadas. E aí tem uma outra série aqui que eu vou mostrar dele, ó, que aí ele criou as enciclopédias dos componentes. E esses aqui eu também achei muito bom. Vamos lá. Então o que são esses aqui, né? Você tem a enciclopédia número 1, que ela cobre os componentes mais comuns, né? Resistores, capacitores, indutores, chaves, encoders, né? Relés e transistores. Mas aqui, ó, vamos olhar o índice aqui. Você vai ver que tem coisa pra caramba, né? Então ele fala sobre bateria. Tá vendo aqui, ó? Jumper, fusíveis, push button, chaves. E é tudo detalhado, né? Os encoders, relés, resistor, tá toda a teoria aqui, potenciômetro, capacitor, e aí vai, ó, tá vendo? Tá vendo, ó? Entra em regulador de voltagem, né? Motor, solenoides, a parte eletromagnética, servomotor, aí entra em transistores, diodo, o transistor unijunção e o transistor de efeito de campo. Ele termina por aí. Mas, novamente, ó, tudo muito bem diagramado, com detalhes, né, com fotos boas, tá vendo? Com explicação, é detalhado, capítulo bem identificado. Então, é um baita de um material de consulta, ó, mostrando um transformador, né, como é o funcionamento. Então esse é o volume 1. Então aqui tem o volume 2, aí ele já vai para a parte de LED, LCD, áudio, tiristores, amplificação, a parte de lógica digital. E olhando aqui o índice, dá para ver que ele começa com SCR, o TIAC, né, os TRIACs, estado sólido, a parte de circuito integrado, optoacopladores, comparadores, olha lá. E vai um monte de coisa, né? Potenciômetro digital, timers, op-amp, parte de lógica digital. Você vê, ó, fala de tudo quanto é tipo de CIs básicos da eletrônica digital aqui, né? Tá vendo? E aí vem a parte de luz, né? O LCD, até a lâmpada incandescente, neon, fluorescente, laser, LEDs. Você vê que é muito detalhado, né? Displays, transdutores aqui, a parte de som, né? De áudio. Olha lá. Alto-falantes, headphones. E aí ele termina aqui, tá? E novamente, né? Bem detalhado, fácil de ler, letras boas. O papel é muito bom, sabe assim, ó? E totalmente identificado. Então eu gosto de coisas didáticas, acho muito bom. Bom, eu gosto de qualquer material de eletrônica, mas especialmente os didáticos. E aqui é o último que ele também editou. Ele fez esses aqui com parceria, né? Com o Frederick. Aqui. É Frederick. E esses são os sensores. Aqui ele já entra na parte que quem mexe com Arduino vai gostar bastante, né? Porque ele tem tudo que é sensor aqui. Então, se você vê... E o legal é a gente aprender o funcionamento físico de cada sensor. Aí ele fala de GPS, olha lá, magnetômetro, sensor de presença, infravermelho, sensor infravermelho de proximidade, linear, rotacional aqui de posição, acelerômetro de vibração, de tilt, o giroscópio. Então, ó, sensor de força, a toque, sensor de nível com líquido, né, gás, sensor de gás. Então isso aqui é muito legal porque os sensores são tão importantes para a eletrônica, né? Para a gente poder ter informação do mundo e poder fazer com que essa informação acione um circuito e decodificar essa informação, né? E os sensores é que dão
essa porta de acesso ao mundo, aos circuitos eletrônicos, ó, os PTCs, termoacopladores, né? Tá vendo? Bastante coisa, né? Microfone, sensor de corrente, voltagem, né? E, bom, novamente, você veja como são detalhado aqui ele falando do acelerômetro, ele explica como que ele funciona, né? Mostra a aplicação, né? E isso é muito interessante aqui, né? Sensor de vibração, mesma coisa, vai explicar o funcionamento, né? É ilustrado, são explicações simples. Então, para uma pessoa que está começando na eletrônica, é muito interessante. Ela vai ter uma visão assim e um entendimento muito grande dos sensores, e até para quem já é mais avançado, né? Tem, através dessas explicações mais simples, uma maneira rápida de você entender o funcionamento mais genérico do sensor sem ter que aprofundar numa teoria muito complicada, né? Para depois avançar. Então, essa coleção aqui, então são 5 aqui, ó, tá vendo? Eu sei que não são livros baratos, né? Mas essa é a minha recomendação de hoje aí. Então, a sequência de livros do Charles Platt, Make Electronics, e a Encyclopedia of Electronics Components. Clica aí no joinha no vídeo se gostou, põe nos comentários se você quer que eu fale de outros livros, e é isso aí. Te aguardo no próximo vídeo. Valeu!